Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e nós estamos em uma coletânea de aulas que versam justamente pelos povos pré-colombianos. Eu acredito que você já deve ter assistido à primeira aula, que fala justamente sobre os Olmecas. Depois, em um segundo momento, estudamos sobre a civilização Azteca e agora estaremos estudando sobre a civilização Maia. E aí, o que você tem achado? Se você caiu de paraquedas nesta aula, eu te convido a assistir às aulas anteriores, mas também ainda se inscrever neste canal, assinar o sino de notificação e compartilhar este vídeo para seus amigos, familiares ou ainda alunos. Ou seja, deixa eu te dizer algo para você, seja muito bem-vindo. E no final deste vídeo, dá o seu like ou o seu dislike, isso vai ajudar muito no engajamento de nossas aulas. Vamos lá? Vem comigo! Falar sobre a civilização maia. Que civilização exuberante! Que civilização fantástica! Notem que esta civilização também, ela nasce da civilização olmeca, que tem uma data já de 15 a 5 anos antes de Cristo, né? 1500 ao ano 500, 400 anos antes de Cristo, e é uma civilização exuberante que um tanto quanto aqui e acolá desperta curiosidades, principalmente sobre estudos feitos pelos UFOs, ou seja, extraterrestres. Muitas especulações têm se levantado no decorrer desses anos, principalmente no século passado, atribuindo não apenas as tecnologias, mas ainda o calendário maia e etc, etc, etc. Existem vários vídeos, documentários que versam sobre essa temática. Não estarei abordando nenhuma delas aqui, mas está disponível para vocês, inclusive no Discovery, etc, etc, etc. Trouxe essa imagem aí justamente porque fazem uma alusão de uma liderança maia que eles interpretaram nesta imagem que está aqui à sua direita, como se ele estivesse sentado em uma estrutura extraterrestre ou em uma estrutura mecânica, um tipo de espaçonave, aonde no final você percebe a chama impulsionando essa estrutura para o espaço. A verdade está lá fora. Então, lógico, começamos esta aula trazendo estas reflexões que são presentes no mundo moderno e contemporâneo, mas é uma civilização, ou foi, melhor dizendo, uma civilização exuberante, uma civilização que marcou a sua época, não como um grande império propriamente dito, mas principalmente pela forma em que ele conduziu, em que eles foram crescendo. A falar e lembrar desta civilização, e eu gosto muito de utilizar essas expressões, é justamente lembrar de uma arquitetura belíssima, uma arquitetura ligada a uma crença espiritualística voltado para o transcendente, e nesta perspectiva a construção de pirâmides, dezenas de pirâmides estão dispostas no México, na Guatemala, justamente a localização onde a civilização maia ela se desenvolve e prospera. Mas outro sítio arqueológico, você percebe também, digamos, o esplendor, uma arquitetura fantástica, indo à contramão de outras, digamos, civilizações, não apenas mesoamericanas, mas sul-americana e norte-americana. Novamente aqui, mais uma belíssima pirâmide, uma estrutura
também muito interessante, porque dentre alguns animais que eles cultuavam e deixaram marcados na arquitetura, na rocha, dentre eles temos o jaguar, temos a serpente. Falar sobre os povos pré-colombianos é lembrar um termo utilizado, né, um termo europeu, um termo etnocêntrico, a tal ponto que eu já mencionei estas definições na aula sobre a civilização asteca. Então eu te convido a acessar aquela aula e fazer uma concatenação sobre estes assuntos. Então olha só, a localização. Muito bem, a civilização maia, ela se desenvolve na Península de Yucatán, no sul do México, e quase toda Guatemala e parte da Honduras, El Salvador e Belize. Então veja aqui, né, uma das maiores cidades da civilização maia é Tikal. Olha aqui Tikal. O Mar do Caribe, o Golfo México, o Oceano Pacífico. Temos aqui a cidade de Palenque, uma cidade importantíssima também, e Chichén Itzá. Nestes sítios arqueológicos hoje, descortinou a exuberância de uma civilização. No centro deste meu slide, eu coloco aqui uma iconografia fortíssima, remontando inclusive aquele calendário maia. Como nos estudos feitos, atribuía-se ao ano de 2012 o final do mundo. Chegamos em 2012 e o final não foi consolidado, né? A civilização maia no aspecto da sua sociedade, como era a estamentação social, como era a divisão social. Então, vem comigo aqui. Era dirigida, né, e dividida, e a posição social era dada pelo nascimento, ou seja, nasceu servo, né, você ficará atrelado pelo resto da vida. Nasceu em um ambiente, em uma família nobre, assim também. No topo da pirâmide social estava a família do governante, mas também os altos funcionários do Estado, sacerdotes e militares. Novamente, nós percebemos no segundo momento, né, desta pirâmide, da formação da pirâmide social, no cotidiano da vida da civilização maia, da sociedade maia, nós temos a importância ligada aos militares e principalmente aos sacerdotes, aos profetas. Aqueles mesmos profetas que disseram que o mundo iria acabar em 2012, segundo o seu calendário. Ora, os profetas, não apenas na antiguidade, na medievalidade, na modernidade, na contemporaneidade, sempre verão pestes como uma voz apocalíptica, sempre irão ver, né, o final das coisas e atribuir datas, mas, né, talvez pelo desespero deles, ou as intenções variadas, eles propõem isto. O final, aí eu chamo a atenção justamente da expressão de Thomas Hobbes, o final dessa humanidade, acredito que estará muito mais ligado à própria existência do homem enquanto ele nocivo, e Thomas Hobbes ele chegou a falar que o homem ele é lobo do próprio homem. Abaixo vinham os cobradores de impostos, os militares e responsáveis pelas cerimônias. Na base da pirâmide encontram-se os trabalhos, né, os trabalhadores braçais e ainda os escravos. Então temos aqui os escravos, os comuns, os nobres, os sacerdotes, e no topo aquela figura semideus, né, mas que irá ter o poder e a autoridade material, humana, mas também uma autoridade advinda do seu Deus. Imagens que remontam apenas uma tradição, e essa tradição oral e também que foi construída diante o que ainda tinha sido preservado. Aí nós podemos perceber, né, as indumentárias, né, de guerra da sociedade
maia. Na administração, coloquei aqui 3 pontos e essa aula eu prometo não me, digamos, me alongar demais. Haja vista este conhecimento específico, tem características similares às demais, como uma sociedade hidráulica, uma sociedade agropastoril, uma servidão coletiva. Não havia essa mudança, não é, de posicionamentos na camada social, na pirâmide social. Era uma sociedade politeísta. Então, estes exemplos que são semelhantes às demais, eu irei passar de largo e pontuar no que é relevante. Os maias não chegaram a construir um império, como a civilização que eu falei na aula passada, né? Eram cidades, estados autogovernados. As cidades maias estavam constantemente em conflito, sendo sua organização caracterizada pela autogovernância das cidades-estados. Ainda falando sobre administração e política, quando os espanhóis chegaram à América, a civilização maia já se encontrava em um estado de decadência. Eles não encontraram de fato a civilização maia enquanto estava no seu auge. A arqueologia somente nos trouxe conhecimento sobre este povo no século XIX. Não apenas sobre este povo, mas todos os povos mesoamericanos. Né? Foi encontrado já no século XIX. Quando é que começa mesmo? Século XIX, 1801 até 1900. Essas informações são importantes, principalmente você que está, às vezes, com dúvida do que significa estes séculos expressos com algarismo, né? Em algarismos, né? Século I, II, III, IV, no caso aqui do século XIX. É importante sempre fazer essa relação deste número no algarismo romano e passando para o arábico, ok? E aí? O que está achando da aula? Tá tranquilo? Então, calma, continua, respira fundo. Estes pequenos lembretes que eu trago para você é para que você venha fazer o seu fichamento, para que você possa anotar no seu caderno. Não é? Com o objetivo de quê? De construir um conhecimento. O conhecimento ele é construído com esforço, com desejo, com foco, com fé, com força, com determinação. E não passar de uma forma tão simples, né? Apenas tocando ou com uma característica de uma difusão facilitada. Não. Ele realmente tem que haver um investimento e tempo de estudo não é tempo perdido, mas um tempo em que retornará para você com o resultado da sua luta, do seu, né, desempenho, do seu desejo de vencer. Economicamente, novamente, eu trago as mesmas informações, né? Lógico que há umas pequenas variantes, né? Dentre essas variantes, alguns outros produtos que foram cultivados a mais, como a abóbora, vários tubérculos, o cacau, mamão, abacate, algodão, tabaco, diferente das civilizações anteriores, mas o milho como o produto principal na cultura alimentar. Certo? É interessante que quando os espanhóis eles chegaram, né, e encontraram nas indumentárias religiosas muito ouro, eles ficaram, né, entusiasmados porque eles queriam ouro, 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 ouro. O homem sendo o homem nocivo, mas para eles o ouro simplesmente era utilizado para as indumentárias, né? Não tinha esse poder econômico como o europeu, como as civilizações que cresceram e foram influenciadas por este ouro, né? Desde a antiguidade em diante, numa perspectiva eurocêntrica. Era muito mais valorizado para eles, inclusive o próprio cacau, que era utilizado como uma moeda de troca. Diferentemente de várias outras culturas ao redor do mundo, temos aqui a utilização muito bem dos espaços, né? E esses espaços meio que em escadas possibilitavam não apenas a melhor utilização do terreno para a agricultura, mas também evitando a erosão. A religião, novamente nós podemos trazer aí, né, uma simbologia forte, profunda sobre esta religiosidade ligada aos astros, mas também, de certo, há uma perspectiva de uma vida, né, fora do contexto terráqueo.
Já visto o próprio Giordano Bruno, ele foi sentenciado pela Inquisição, sendo ele ser religioso, e foi considerado herético. Alguns daqueles, inclusive vários outros, como Erasmo de Roterdã, sendo que Erasmo de Roterdã ele não ficou tolhido e foi silenciado pelas malhas da intolerância religiosa, mas alguns outros como John Hus, Wycliffe, Savonarola, Lutero, todos eles foram considerados como heresiarcas, ou seja, pai dos hereges. Então, acreditavam que o destino dos homens era controlado pelos deuses, aos quais prestavam cultos, realizavam cerimônias e construíam templos em forma de pirâmide, com escadarias. Em várias civilizações antigas, e é inerente, não apenas nestas civilizações, mas a própria concepção do homem. O homem, ele é um ser espiritualizado. Ele tem esse desejo em crer, e nesta crença ele vai oferecer o melhor que ele pode naquele momento, naquela estação que ele está vivendo. Ele ara a terra, então o fruto da terra. Ele é um pastor, então o fruto do que ele está pastoreando, cuidando. Notem que as expressões que nasceram em uma concepção mitológica da criação, várias existem. A que está muito mais próximo da gente é a de Adão e Eva, que possuíram alguns filhos, dentre eles Caim e Abel, posteriormente veio Sete, mas esses dois ofereceram o melhor que eles dispunham no momento, Um foi aceito e outro não foi aceito. Neste momento você está vendo, novamente aquelas figuras mitológicas atribuídas aos deuses maias. Aqui o Sha'ak, deus da chuva e da fartura, mitologia maia. A chuva sempre vai relembrar o quê? Vai tipificar a fartura, a prosperidade, a fertilidade. No outro lado, você vê a versão maia do deus asteca, a serpente emplumada, E aí trago as mesmas considerações. A serpente já não é muito bem agradável, E ela apenas se arrasta. Imagine ela possuindo asas. Que horror! É terrível. Aqui nós temos mais um mito de um deus morcego, E do outro lado, nós podemos ver algo bem híbrido, quase uma quimera. A quimera ela era uma figura mitológica, que possuíam especificidades de animais diferentes. Ok? A cultura é exuberante, como eu sempre costumo falar, com a intenção de facilitar os cálculos, melhor dizendo, eles inventaram o zero. A astronomia maia era muito desenvolvida, conseguiu prever eclipses do Sol, descrever as fases de Vênus, calcular a duração do ano quase com a mesma precisão dos cientistas de hoje. E aí, novamente, uma imagem que remonta justamente o quê? A perspectiva, isso aí é uma visão, com filtro daqueles que acreditam, que seriam os ETs do passado, a ufologia do passado, justamente aquela perspectiva em que ele estava sentado, e iria desbravar o universo. A verdade está lá fora, para alguns que acreditam nisso. O nosso intuito aqui, nesta simples e singela aula, é que você perceba as características principais, advindas em um primeiro momento da civilização olmeca, que foram perpassadas pelas civilizações astecas, maias e, por fim, incas. Estas tradições, em um primeiro momento através da oralidade, mas posteriormente foram condensadas em escritos e hieróglifos, em escritos com uma roupagem artística, com cores belíssimas, cravadas
seja, digamos, na própria pedra, na própria rocha, aquelas grandes estruturas ainda hoje suscitam discussões como é que eles poderiam construir com estruturas tão bem elaboradas, com pedras boleadas que não tem condição de passar um pequeno alfinete entre elas. Então essas especulações irá abrir um lastro de dúvidas e um lastro de possíveis explicações, e dentre essas explicações, né, curiosidades terminam sendo levantadas, mas o importante é que você compreenda as características principais de todos estes povos, né? Dentre elas o politeísmo, a servidão coletiva, né? A diferença das demais é que não era um império, mas cidades-estados, na sua economia uma agricultura pujante, certo? E ainda eu posso destacar o tributarismo, a servidão coletiva, uma sociedade hidráulica e, por fim, lembrar, né, da expressão importantíssima que era a palavrinha agropastoril. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. No mais, deixe registrado algumas informações, alguma solicitação de aula. Eu tenho recebido bastante solicitações de aula. Então, escreve aqui, né, o assunto que você gostaria que eu dialogasse com você. Certo? Temos ainda uma playlist sobre história da igreja, uma playlist sobre Inquisição, uma playlist sobre história do Brasil que eu estou alimentando. Estamos concluindo, né, digamos, a história geral, mas vez outra aparece um tema que suscita uma discussão e você me solicita, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos gabaritando, vamos construindo conhecimento. Neste momento, no slide, você está vendo uma das minhas obras que eu tenho vendido bastante no Brasil, e a próxima obra que já vendi mais de 1000 unidades. No mais, até a próxima e um grande abraço.